Boa noite, a nossa convidada de hoje é a Michele Rigonato. É um prazer estar com você aqui. A Michele é psicóloga e nós formamos junto na turma de programação neurolinguística, PNL. Boa noite a todas. Muito obrigada, Cláudia, pelo convite. É uma alegria estar aqui com você nessa noite, falando sobre esse assunto tão importante. O prazer é todo meu. Então, eu quero que você comece, né, a falar. Nós estamos focados no tema de emagrecimento definitivo sem dietas. Nós vamos falar esse assunto hiper importante para quem está nessa jornada, para quem está se permitindo, né, conhecer o meu método de emagrecimento. Com certeza você vai sair dessa aula aprendendo muito mais, porque hoje tem muito conteúdo valioso para você aproveitar. Então, vamos começar. Vamos lá. Então, hoje nós vamos falar sobre a autorresponsabilidade aplicada ao emagrecimento. Então, o que é autorresponsabilidade, né? O nome fala já autorresponsabilidade, a responsabilidade que a gente atribui a nós mesmos pelas nossas escolhas, pelas consequências das nossas decisões, das nossas atitudes. Então, é quando a gente chama a responsabilidade para nós mesmos de tudo que nos acontece e das consequências do que a gente faz. Então, é muito comum nas pessoas, de uma maneira geral, elas atribuírem a responsabilidade por tudo que acontece com elas às outras pessoas. E não é diferente em relação ao emagrecimento. Então, normalmente, o que a pessoa coloca como justificativa para ela não emagrecer, ela não ter emagrecido? Ah, eu não emagreço porque meu marido não me ajuda, ele compra um monte de gordice lá para casa, minha mãe não me ajuda, não me dá apoio. Ah, não, o povo do meu trabalho é o tempo todo me oferecendo comida, enquanto a gente está lá no trabalho. Ah, não, sabe o que é? Eu não emagreço por causa do meu metabolismo. Por causa da minha idade já está mais avançada, já passei dos 40. Ah, não, é porque eu tenho uma tendência, minha família inteira, minha genética não me favorece. Né? Então, todo mundo da minha família é gordinho, então eu tenho muita dificuldade, tenho hipertireoidismo, por causa do remédio que eu tomo, enfim. Sempre, normalmente, as pessoas têm essa tendência a colocar fora a responsabilidade por tudo que acontece com elas. Então, ela nunca é como se fosse assim, a capitã da vida dela, né, que direciona a vida dela. Não. Sempre é uma circunstância externa que tem controle sobre ela e não ela mesma. A pandemia também foi uma grande história, né? Com certeza. Contada, né? Foi uma história assim bem longa, né? E durou muito tempo, né? Até hoje acho que dura essa história, a pandemia, né? Exatamente, por causa da pandemia. Como eu fiquei muito em casa, eu comecei a cozinhar muito, fazer muita bolo em casa, muito doce. Aí as crianças querem guloseima, eu vou lá e faço, não dou conta, eu acabo comendo também. Então, é uma atribuição fora, né, do que acontece. Mas é engraçado que teve pessoas que emagreceram na pandemia. Então, por que algumas emagreceram e outras engordaram? Minoria. Né? Minoria, mas existe quem emagreceu, né? Então, por que então não é uma regra absoluta, né? Que a pandemia ou então permaneceu, né? Não engordou, né? Isso, exatamente. E a gente vai falar hoje, então, sobre esse termo que é muito utilizado pelo Paulo Vieira, que é um mestre, né, nessa parte do desenvolvimento humano. Ele é um cara, assim, sensacional, realmente. E ele fala muito sobre autorresponsabilidade e tem um livro dele que é O Poder da Ação, que é esse aqui, ó. Adoro, gente, adoro esse livro. Fantástico, recomendo já tá fortemente a leitura, exatamente. E ele fala sobre algumas leis da autorresponsabilidade. Hoje nós vamos falar sobre 5 delas, 5 dessas leis. Focadas no emagrecimento, hein, gente? Isso. Vamos aplicá-las ao emagrecimento, que é o nosso tema aqui. Tá? Aliás, eu acho assim fantástico essa capacidade que a gente tem de buscar esses assuntos, né? Hoje a gente vive numa era em que a informação ela está muito mais fácil do que tempos atrás.
A internet, ela facilitou muito a nossa capacidade de pesquisar, de conhecer diversos autores. No YouTube tem materiais fantásticos, né? Palestras sensacionais sobre temas diversos e muito acessível, porque a maior parte desses conhecimentos que a gente vê, né, no YouTube, muita coisa no Instagram, são conhecimentos gratuitos. Então, a gente tem que usar isso a nosso favor, né? Tem que Não estar sempre precisa ter buscando. faculdade, nem ser formado em segundo grau. Às vezes, se você souber ler, se Isso. só saber ler e ouvir, né? Que às vezes a pessoa nem sabe ler, mas só de ouvir já Para está isso, aprendendo. só basta a gente reconhecer que não sabe tudo, né? Só quem não aprende é quem acha que já sabe. E esse livro, por exemplo, do Paulo Vieira, ele tem uma linguagem muito acessível. Então, qualquer pessoa é capaz de compreender, né, o que ele coloca lá. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com a primeira lei da autorresponsabilidade, que é não criticar as pessoas. A gente não ganha absolutamente nada criticando os outros. Quando a gente se coloca nessa posição de crítica, é como se a gente estivesse analisando e diminuindo o outro, colocando ele num patamar abaixo de inferioridade, e eu estivesse me colocando numa posição de superioridade, como se eu fosse a dona da verdade, eu que sei o que é o certo. Então, é como se a gente se separasse do outro, né? E quando a gente tem essa postura, né, às vezes de arrogância, de apontar os erros das pessoas, né, de criticá-las pelas atitudes delas, o que acontece? Cria um rechaço. Quem aqui que gosta de ser criticado o tempo todo? Né? Então, eu acredito que ninguém gosta. Né? É uma coisa que mexe com o nosso brio, né? Mexe com a nossa autoestima. E quando eu coloco sempre a culpa no outro, a responsabilidade pelo que acontece no outro, eu critico o outro, é como então se eu tivesse que me isentar daquilo. Ah, porque já que a culpa é do outro, que foi ele que errou, então eu não tenho o que fazer. Então eu coloco numa. É como se eu estivesse vendo ali o circo pegar fogo, as coisas degringolando, tudo indo por água abaixo, e eu não tivesse o que fazer, já que o erro é do outro. Não, inclusive, você falou uma coisa aqui que está ligada direto com o que você falou. Então, o meu marido, você critica o marido, ele que vai para o supermercado, uma coisa que você não está indo junto, e você pode comprar os seus alimentos saudáveis, já que seu marido não quer. Inclusive, o homem, né, gente? Se ele comer a mesma coisa que a mulher, você sabia que 20% a mulher engorda mais? Se for a mesma quantidade por causa do metabolismo nosso? Então, fiquem ligadinhos aí, querendo acompanhar o maridinho aí. O maridinho está lá comendo e vai lá e repete, e você acha assim, não, mas por que meu marido não engorda? Porque isso aí já é metabolismo, isso já foi comprovado há milhares de anos atrás. O homem, ele tem um metabolismo, né, gente? Até nisso o homem leva vantagem, né? Então, você quer criticar as outras pessoas que não te ajudam, né? Tirando a culpa, continua aí. Exatamente. Então, assim, e outra coisa, quem está de dieta sou eu, não é o meu marido. Então, eu não posso obrigar a pessoa a fazer dieta se ela não quer. Mas, então, na realidade, nós não fazemos dieta, nós estamos numa reeducação alimentar fazendo escolhas. Então, eu sei que eu entendo que a palavra dieta, eu sei que, Michele, só para dar eu sei, assim, a Aldinha aqui não gosta nem de falar essa palavra para as minhas meninas, porque elas têm pavor de dieta, e eu concordo, tá tudo certo, né? Mas eu sei que, às vezes, sem querer, eu falo também, tá, gente? Sem querer, eu falo. Mas não é dieta. Tá? Sem querer, mas raro eu falo, porque já tá isso intrínseco em mim, e a gente tem escolhas inteligentes. Hoje você pode comer de tudo, mas quando você conscientiza daquilo que é bom e daquilo que não é bom, enquanto você decide se você quer emagrecer saudável ou se você quer emagrecer não saudável, tudo você vai aprender no mesmo processo. Vai mudar. Só que na hora de escolher o que é o alimento do bem, o alimento que não é do bem, como você gostar do alimento que você não chama uma técnica de novos gostos, novos sabores, que tem, inclusive a PNL ensina isso, é o diferencial, entendeu?
esse processo aí de fazer as escolhas. Então, se você está fazendo escolhas do bem seu, do seu bem-estar, da sua meta, seu marido não está, você tem a escolha de você escolher os seus alimentos, e ele escolher os dele, e você até fazer os dele, né? Até comer os dele, mas policiar na quantidade, se policiar também no que você vai colocar ali, a combinação. A gente já está estudando aí sobre os carboidratos simples e os complexos, que já é outro assunto. Então, parênteses aí. Sim. Então é isso, a gente não tem como obrigar as pessoas a tomarem as mesmas decisões que a gente, né? Cada um tem as suas escolhas, os seus caminhos. Então, a gente respeitar, mas também a gente não abrir mão daquilo que é importante para a gente, né? Que é fundamental. E essa questão da crítica, quando eu critico muito o outro, eu estou focando no quê? No problema e não na solução para aquilo ali. Então, faz muita diferença quando você simplesmente critica a pessoa por uma decisão, por uma atitude, ou se você coloca para ela assim, olha, fulano, será que você não poderia tentar uma outra forma de fazer isso? Será que essa aqui foi a melhor escolha nesse momento? Que tal se da próxima vez você fizesse dessa forma? Então, são maneiras diferentes da gente ver a mesma situação, né? Então, a gente focar sempre na solução e não no problema em si. Porque quando a gente foca no problema, a gente não se autorresponsabiliza, a gente sempre joga para fora, né, a responsabilidade. E pessoas, assim, maduras, proativas, geradoras de resultado, elas vão focar essencialmente nas soluções. Isso faz toda a diferença, é uma questão de mindset, sabe? De você focar na solução mesmo. Essas pessoas, geralmente, elas não têm nem tempo de falar o problema. Quando você vê, já está lá resolvendo o que é, né? É o caso da pessoa ser eficaz, no lugar de ser eficiente, né? Aquele funcionário eficaz, aquela pessoa do lar eficaz, né? Às vezes tem um problema lá, o marido nem fica sabendo. Ela é tão eficaz que quando ele vê, ela já resolveu. Ela já conta o que? A solução. Isso é maravilhoso, né? Com certeza. E quando a gente critica muito as pessoas também, no fundo, a gente começa a se sentir culpada da forma como a gente agiu. Às vezes, a gente erra a mão, né? E aí, às vezes, exagera, né? na crítica. E como uma forma de punição, de autopunição, eu começo a comer. Né? E aí também. Não, aí o inconsciente fala assim, ele comprou mesmo, ele não te ajuda, aqui, ó, só hoje. Ainda fala assim, só hoje, né? Só a hoje. Historinha. Isso. E aí, quando você começa a criticar o outro e você começa também a se autocriticar, a autocrítica também é uma coisa danosa para a gente, né? Então, tem esse sabotador crítico que existe dentro de nós, que quando você começa a se criticar muito, você tem a necessidade de ser a perfeitinha. E quando você vacila, você dá uma jacada, às vezes, né, na alimentação, você sai do seu planejamento alimentar e aí vacila ali, aí vem esse crítico interno e diz assim, aí tá vendo? Agora você já botou o seu plano alimentar a perder, agora não adiantou nada, todo o seu esforço que você fez durante a semana toda. E agora já que Culpa o método. Eu jaquei, já que eu fugi, né, daquilo que estava programado para eu comer, então eu vou aproveitar, já que eu já errei mesmo, então aí você vai e chuta o balde com tudo, com gosto de gás. Né? Então, justamente por conta desse crítico que para ele só serve o perfeito. E a gente sabe que o perfeito, ele não existe, né? Nós somos seres em construção. Então, a gente também tem que saber se acolher, né? Ver um erro que a gente cometeu e pensar assim, cara, ó, eu errei, ok, mas eu posso consertar, eu posso modificar. Amanhã é um dia, será outro dia? Outro dia. E aí vem a segunda lei da autorresponsabilidade, que é não reclamar das circunstâncias. Isso é uma coisa, assim, difícil, né? Mas que a gente precisa modificar. O que é reclamar? Clamar novamente. O que é clamar? É quando você
reivindica para si, você chama, você quer daquilo. E quando você reclama, você está chamando novamente aquilo para você. Então, se eu reclamo da minha vida e que eu reclamo que o governo é ruim, é terrível, porque o meu chefe é horrível. É difícil emagrecer. É Fala que é difícil difícil. emagrecer. Aí o inconsciente faz o quê? Atrai do mesmo. Aí realmente fica muito Quer te mais proteger, não é? difícil. Exatamente. Porque o nosso cérebro, ele não quer ser, como é que fala? Ele quer ter razão, né? Então, quando você fala alguma coisa, você declara algo, ele quer ter razão sobre aquilo. Então, ele vai fazer que aquilo aconteça para você ter razão, né? Uhum. Então, quando você fala assim, eu não dou conta de emagrecer, aí o que vai acontecer? Você não vai dar conta. Por quê? Porque ele Não, vai provar que você está certa. não, e vai provar e ele quer te proteger, porque ele sabe que você já tentou outras vezes, não conseguiu, Isso. ficou para baixo, engordou muito mais, teve tantos problemas, e automaticamente ele fala: epa, então fazer reeducação alimentar, entrar num novo método, pode ser tão problemático quanto aquele que você fez dieta, e ele começa a misturar as coisas para você não querer começar a fazer, continuar do mesmo jeito que você está. Ele se você bobear, ele te convence. Convence. Inconsciente. Ele Convence o inconsciente. é muito hábil para isso, é uma máquina poderosa. Então, quando a gente reclama, a gente está chamando mais do mesmo para que mais daquilo aconteça. E quando eu reclamo do outro, eu estou me colocando numa posição de superioridade mais uma vez aqui, né? Então, você está certo e o outro está errado, né? E aí começa a dar uma série de problemas com relação a isso. Por exemplo, uma mãe que reclama o tempo inteiro dos filhos, né? O que essa mãe está dizendo? Eu estou certa, vocês estão errados, e começa a haver que um atrito. Os filhos começam a olhar para essa mãe como sendo assim uma pessoa chata, difícil. Isso vai gerar o quê? Um afastamento, um distanciamento emocional. Então, quando a gente tem essa posição de reclamação e de se achar superior, a gente cria uma separação dos demais, né? Um distanciamento. E isso só prejudica as relações. E não é diferente em relação ao emagrecimento também, né? Então, se eu vejo tudo como ruim, né? Então, já que está ruim, então para que eu vou fazer diferente? Né? Já que não tem jeito, que é difícil, então para que eu vou fazer diferente? Então, já que a culpa não é minha e é do outro, então para que eu vou me esforçar para modificar? E isso aí vira um ciclo, porque se a sua filha ou seu filho escuta você falando isso, e você é uma mãe ou um pai que está acima do peso, e a criança e o adolescente cresce ouvindo isso, ele vai duplicar isso, ele vai crescer ouvindo falar, porque ele vai estar num ambiente que não tem controle alimentar, ele come à vontade, que ele come o que deve e o que não deve, e ele vê que a mãe e o pai estão acima do peso, ou sua mãe, ele vai querer duplicar aquilo, entendeu? E aí ele tem a opção, né, a pessoa, ou a mãe, ou o filho, de chegar numa determinada idade e falar assim: não, eu quero reescrever minha história, e eu sei que se eu seguir por esse caminho, por esse método, eu tenho potencial, porque eu tenho método, eu tenho ferramentas que vai escrever uma nova história, e eu vou entender que eu posso controlar as minhas emoções através da minha reprogramação, que é o que a gente aprendeu no nosso curso, não é isso? Isso, Maravilha, exatamente. maravilha. Exatamente. Então, a gente tem muito cuidado com essa questão da reclamação, porque aí eu estou, é como se eu estivesse reconhecendo, assim, que então a causa daquela situação não é atribuição minha, não foi por eu que dei causa, e sim o outro, então eu não tenho o que fazer, então eu não me responsabilizo, então eu não tenho que mudar. Então, é isso que vem junto dentro da sua mente, né? Quando você tem essa postura de reclamação. E aí eu não tenho mais o que fazer e não vai gerar consequências, né? Aquilo que eu estou fazendo.
E aí, o que acontece? Quando a gente cria essa mentalidade da falta de consequências, né, pelas nossas ações, isso é uma mente infantil agindo, né? Então, até fala da síndrome do Peter Pan, né, que não quer crescer, né? Então, como que essa pessoa, ela começa a encarar a vida? Não, eu faço as coisas e as coisas não vão ter consequências sobre mim. Então, por exemplo, uma pessoa que gasta, estoura o cartão de crédito dela e ela não acha que vai vir uma fatura posteriormente. Então, ela acha que ela pode gastar tudo o que ela quiser, que não vai vir uma fatura depois para ela pagar. A mesma coisa uma pessoa que come tudo que ela vê pela frente e acha que aquilo ali, ela quer ainda ter o corpo magro e saudável. Ela quer comer tudo que ela quer e ainda quer ter o corpo magro e saudável, né? Então, a pessoa que não vê, então, consequências daquilo que ela faz. Então, ela quer engordar, engordar, engordar e não ter flacidez, por exemplo, quando ela emagrecer. Aí ela emagrece e fala assim, não quero emagrecer não, porque eu vou ficar toda flácida. Então, é melhor ficar gordinha. Eu tenho um detalhe. Desculpa aí, mas tem um detalhe muito importante, é que essa compulsão aí, que é uma compulsão, né? É uma disfunção, ela tem uma raiz. A gente trata na programação neurolinguística também, né? É muito importante a gente estar falando o que acontece com as pessoas que têm, né, essa falta de autorresponsabilidade, mas que tem um caminho. E quando a gente faz as técnicas, aplica e descobre a raiz da compulsão, aí você trata a compulsão. Quando você trata a compulsão, automaticamente você está se conhecendo, porque tem o autoconhecimento, e você vai saber que você não pode ter essa mente infantil, que as consequências, você vai entender que elas vão vir, né? Sim. E você vai ter que ser responsável. Então, você tem que tomar uma decisão de consertar isso aí, de ver onde que está o errinho lá atrás. Esse erro pode ser reprogramado. Sempre a gente vai estar voltando para entenderem que nós estamos colocando o que acontece com o ser humano, mas que tudo tem jeito da gente melhorar a cada dia. Ninguém é perfeito, cada dia a gente vai estar melhorando, né, com as ferramentas corretas. E sempre, sempre é possível a gente modificar o curso das coisas. A gente não pode achar que tá tudo perdido. Ah, não, já que eu tenho que engordar aí 70 quilos, então para mim já não tem mais solução, não. É melhor eu ficar gorda mesmo, porque tudo que eu fizer não vai adiantar. Vai ter que emagrecer, no caso, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que pensar que sempre é possível a gente estar melhor, né? E tudo depende de como a gente age hoje. Se a gente quer estar melhor amanhã, onde que a gente tem que atuar? No agora, para poder gerar consequências para o futuro. Né? E tudo que é medido é mensurado. Então, você tem que medir. Como que você está agora? Escreva, olha, hoje é dia tal, eu comecei a fazer uma mudança de mentalidade, eu estou me cuidando, me amando mais. Hoje eu pesei X e amanhã. Como que eu posso fazer para melhorar, né? Para eliminar um pouco do que está me prejudicando, do que está prejudicando a minha saúde, a minha autoestima. Aí no outro dia você vai mensurar, porque muitas pessoas têm um grave problema de chegar na frente do espelho, acima do peso, e não ter coragem de tirar a roupa e examinar, e de olhar como que eu estou. Como que... até que eu não estou tão ruim, não. Até que eu apertando aqui um pouquinho, entendeu? Então, assim, só que depois isso vai aumentando. Quando você vê, já é muito mais difícil de você tratar dessa obesidade. Quanto mais você engorda, fica um pouco mais complicado esse processo. Impossível? Não. Mas o que é mais fácil? Uma pessoa eliminar 35 quilos ou eliminar 5? Depende da pessoa. Não vou responder que é a de 35 que tem que eliminar do que é de 5. Sabe por quê? Porque existem muitas pessoas que têm que eliminar 35, 40, eliminam em tantos meses, e às vezes a pessoa de 5 vai eliminar talvez com um mês, mas depois ela não vai permanecer, porque ela pulou etapas do processo, e o processo tem que ter as etapas certinhas, porque se você pula uma etapa, depois você não consegue. Na hora que vier um desafio, na hora que vier um problema, uma emoção, você vai lá e ataca a geladeira
O primeiro lugar que você quer descontar é em quem? Na comida. Na comida, exatamente. É a válvula de escape maior, né? Que a gente tem. E, então, a gente não pode focar o problema, mas sim a solução. E as pessoas vitoriosas, elas focam na solução, elas focam nas possibilidades, naquilo que é possível de ser realizado, no que se ela focar naquilo ali, ela vai ter resultados diferentes. Então, ela sempre pensa nas soluções daquilo ali, não fica focando no que deu errado. E tem duas perguntas que a gente precisa se fazer sempre, que quando eu ouvi a primeira vez, eu fiquei impactada, assim, eu falei, cara, e como é verdadeiro. A primeira delas é, se você acordasse amanhã somente com o que você agradeceu hoje, com o que você acordaria? Então, ó... Nossa! Se amanhã, agora. Se amanhã você acordasse só com o que você agradeceu hoje. Profundo! Com o que você acordaria amanhã? E a segunda pergunta, que é mais profunda, mais impactante ainda. Mais impactante. Se amanhã você acordasse sem o que você reclamou hoje, o que você perderia? Se amanhã você acordasse sem o que você reclamou hoje, o que você perderia amanhã? Se você tivesse reclamado hoje e você acordasse sem isso amanhã? Nossa! Tipo assim, quem reclamou do marido ia ficar viúvo. Vai acordar sem ele amanhã, imagina. Quem reclamou de um alimento que tem lá, no outro dia nem aquele ia ter. Isso. É sério. Muito sério. Muito sério. Aí fala de gratidão, que eu acho que é algo assim, né? Fundamental, né? Eu falo muito igual a questão do amor, né? O seu coração tá cheio de amor, a pessoa pode fazer o que for com você. Mas você pode, na hora, ficar até meio assim. Mas você não consegue ter mágoa e ódio daquela pessoa. Por quê? Porque você sabe que a pessoa só tinha aquilo, já aprendeu no nosso curso, né? Que é coisa que a gente, assim, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. Aquilo é o que a pessoa teve para te oferecer, porque ela recebeu aquilo. E ela enxerga o mundo de um jeito, você enxerga do outro, e quando você começa a se colocar no lugar do outro, você vê que ele só tinha aquilo para te oferecer. Naquele dia ele não estava legal, aconteceu alguma coisa, a geração que ele teve, o pai, ou a mãe, ou a vida, alguma coisa, entregou aquilo para ele. E quando tem uma pessoa que é cheia de amor, que é aquela pessoa do bem, a pessoa pode buzinar na cara dele lá, pode até bater talvez na cara dele, ele, calma aí, não é assim, é como que aquele amor que tem lá dentro dele, desse espaço para vir aquele revanche na hora da cólera, né? Da raiva. É muito profundo isso, né? É muito profundo. Muito, muito profundo. Então, e aí a reclamação, ela começa a ficar tão natural na nossa vida que ela se torna um hábito, né? E ela é extremamente danosa, porque aí como ela foca no problema, ela gera uma escassez para sua vida. Você começa a ver, não tem aquela história lá, esse copo está metade cheio ou metade vazio? Depende de quem vê. Verdade. Porque se a minha mentalidade estiver focada na escassez, eu vou estar vendo ele metade vazio. Se eu estiver focada na prosperidade, na abundância, eu vou ver metade cheio. E quem reclama vê sempre a parte vazia. Vê sempre o que está faltando, o que está escasso, e não o que está abundante. E aí a vida fica pesada. E aí, como a vida fica pesada e dura e difícil, o que eu vou ter que fazer para poder sobreviver? Buscar algum prazer. E qual vai ser o prazer que eu vou buscar? Muitos na comida. Muitos na comida. Outros até em outras compulsões, né? Outras compulsões. E o interessante, Tchelle, que você me abriu aí mais um parênteses,
E no nosso método, a gente entrega ferramentas para tratar da compulsão alimentar, que pode ser usado para pessoas que também, além da compulsão alimentar, têm compulsão de sapato, de bolsa, de roupa. O guarda-roupa às vezes nem cabe de roupa. Sim. De sapato, a bolsa tem que ser uma de cada cor, entendeu? Isso, gente, não é para quem, mas eu tenho dinheiro para comprar o que eu quero, o que eu não quero. Só que a gente não está falando de dinheiro, se tem, se não tem, se o cartão estourou, se não estourou. Nós estamos falando que tudo que é exagerado, tudo que sai do limite é compulsão. E se tem uma compulsão, tem uma disfunção. E se tem uma disfunção, Paulo Vieira fala, tem que ser tratada. E tem mais, olha aqui, ó. Tudo que não, e outro detalhe, tá? Tudo que não é abundante em nossa vida é disfunção. Mas quando a gente fala abundante, no lado positivo, de coisas boas, não é a compulsão, não tem que ser abundante, não. Ela tem que ser exterminada do nosso meio, não é? E o interessante que eu quero, até anotei aqui, que eu queria falar esse pedacinho, que encaixou aí, eu ia falar no fim, mas eu vou aproveitar. Eu acho linda essa parte que tem na Bíblia. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O apóstolo João 10:10 fala isso. Então, o que é vida? Vida é só respirar? Não. Vida é ter inteligência emocional, é ser uma pessoa que está cuidando, se amando a você própria, aos outros, a sua família, a todas as pessoas. Amar o próximo como a ti mesmo, não importa. Entendeu? Então, quando a gente ama, né, a gente é positiva, a gente tem essa capacidade, a gente consegue vencer e a gente consegue ter abundância de coisas boas que a gente vai regando no decorrer da nossa vida, não é isso? Então, é muito importante a gente saber que se você está com a compulsão alimentar por algum problema, com alguma coisa que aconteceu, uma depressão ou alguma coisa que pode também estar ligada, gente, a um problema, olha que vocês verem, a saúde de hormônios, menopausa, é uma disfunção, não é? Então, a vida ali não está tão abundante. Por quê? Porque está te trazendo tristeza, porque você está engordando, entendeu? Só que na Bíblia fala, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E para a gente ter vida, o que a gente tem que fazer, Michele? Cuidar do nosso corpo, da nossa mente e da nossa alma. E fecha, né? Fecha muito bem. Isso mesmo. E quando a gente começa, então, a ter esse olhar muito de crítica, né, de reclamação e tudo, e aí eu projeto isso também no meu corpo, aí eu me vejo no espelho, eu não gosto do que eu vejo, e eu começo a falar que meu corpo é feio, que eu sou gorda, e que... aí você começa a ver um monte de defeitos no seu corpo. Aí o que acontece? Já que eu sou feia mesmo, já que eu sou gorda mesmo, e aí você começa a descontar. Exatamente, você começa a descontar também, né? Você fica sem forças para lutar, né? Contra esse gigante que é a questão do peso, né? Então a gente precisa ser mais gentil com a gente, com os outros e com a gente. A gente precisa ter mais gentileza, mais carinho, um olhar mais carinhoso, né? Com as pessoas e com a gente mesmo. E a terceira lei da autorresponsabilidade é não buscar culpados. Essa é forte. É forte, é forte. Também é uma maneira muito simples da gente se desresponsabilizar pelas coisas, é a gente não achar que a gente tem culpa sobre aquilo, já que eu não tenho culpa, então para que eu vou intervir, né? Então, para que eu vou mudar? Para que eu vou comer de forma saudável, né? Se foi o outro que promoveu o fato de eu ter engordado, né? Então, se a responsabilidade não foi minha, então para que eu vou me modificar? Ô, Michele, a gravidez, depois, né, a pós-gravidez é um grande culpada, não é? Tem tudo para ser, não tem? Tem tudo para ser grande culpada. Né? É um prato cheio para desculpa. Mas e a solução? A gente tem que estar buscando essa solução, né? Exatamente. Não é buscar culpados, né? Exatamente. Aí é a questão do foco que você vai dar. Se você focar no problema,
o que você vai colher é isso, né? Então, são as justificativas, né? E você não tem força. É como se você olhasse para o problema, você visse um gigante, né? E aí você fica impotente diante desse gigante. Agora, quando você foca na solução, você cresce, você se engrandece. E aí você passa a ter poder sobre as circunstâncias. Olha, e é meio que uma conta de matemática, né? Peraí, se eu engravidei, eu engordei 10 quilos após, o que eu tenho que fazer diferente para eliminar isso? Eu simplesmente vou paralisar? Tem mulheres que chegam e falam, nossa, mas meu filho já tem 2 anos, eu não consegui emagrecer. Gente, só dela falar essa palavra, ela ainda falasse usar, não, eu estou em processo, sabe? Palavras otimistas, não, mas aí também não adianta só falar as palavras otimistas, mas só de falar, o teu próprio inconsciente já começa a te dar ideias do que você pode fazer para que o que você falou, né, aconteça. Então, se você está falando que é difícil, que você não conseguiu, ele vai falar assim, você não conseguiu mesmo não. Então, aqui, ó, nem adianta querer fazer nada de diferente. Pelo contrário, você tem que buscar a solução, você tem que falar assim, não, então eu vou ter que fazer alguma coisa diferente, eu vou procurar. Eu tenho certeza que se existe alguém que está emagrecendo, se existem mulheres que, depois de várias gravidezes, estão bem, por que eu não posso ser uma delas? Só porque a maioria, né, tem aquela diferença do comum, eu quero até pegar esse gancho aí também, do normal, mas é comum as mulheres estarem acima do peso depois da gravidez. É comum. Mas é normal? Não. Não. Então, você está querendo ser comum ou você está querendo ser normal? Porque normal é a pessoa depois que mesmo engravidou. Inclusive, o normal é a pessoa controlar, saber alimentar saudável, que ela não vai precisar ficar muito além do peso, e talvez nem além do peso. Tem várias mulheres que depois que ganham neném, pouco tempo, 1 mês, 2 meses, no máximo, ela desincha, porque a gente incha muito, né? E ela volta. Mas por quê? O que ela fez? Ela teve plano, planejamento. Vou melhorar minha alimentação, vou fazer alguma massagem, vou fazer uma hidroginástica, vou caminhar, vou fazer uma atividade física que eu realmente gosto. E isso é muito importante. Então, para você quer o comum ou você quer o normal? É comum isso, é comum aquilo? Não. Você tem que procurar. É normal isso? Não, não é normal. O normal é você voltar e fazer de tudo para que você seja saudável e tenha o seu peso saudável. Isso aqui é o normal. E focar, né, igual a gente está falando, né, já que você está fazendo sempre as mesmas coisas e não está tendo resultado, então qual que é o normal fazer? Qual o próximo plano? Qual o próximo plano? Então, é você rever aquilo que você fez de errado e pensar numa outra alternativa. Porque se você continuar insistindo nas mesmas ações que você veio tomando até agora, você vai ter sempre os mesmos resultados, né? Então, tem uma frase do Albert Einstein que fala, né, que louco é aquele que faz as mesmas coisas esperando resultados diferentes, né? Então, adoro essa passagem. Já falei no grupo hoje isso. Grupo das meninas. Então, não tem é como. muito verdadeiro essa passagem, nessa frase dele. Muito verdadeiro. Aí vem a quarta lei da autorresponsabilidade, que é não se fazer de vítima. Essa também é muito forte, muito poderosa. E o que acontece com a vítima? Ela sempre também critica, coloca a responsabilidade nos outros, e agora ela se coloca, ela não coloca o outro como numa posição de inferioridade, mas ela se coloca inferior. Então, ela se diminui, e ela vê aquele problema como tão grande, que ela não tem poder sobre ele. E a vítima, você pode ver que até a postura dela é encolhida, né? Ela se diminui. Então, fisiologicamente falando, a pessoa já tem uma postura encolhida, pequena, né? Ela se apequena diante dos problemas e das situações. Por quê? Porque ela não precisa agir. Quando eu me vejo muito inferior em relação àquele problema, é como se eu não tivesse poder sobre ele, então eu não tenho força, então eu não tenho o que fazer.
Já que ele tem é aquele muito detalhe, se Deus quiser, eu vou emagrecer. Deus quiser, eu vou Põe emagrecer. responsabilidade em Deus, né? Exatamente. Deus já Tira fez toda essa tudo que ele responsabilidade. tinha para fazer por nós, ele já fez, ele já deu a nossa vida, ele deu o nosso corpo, as nossas funções, né? Ele já deu um cérebro para a gente, uma inteligência, ele já fez tudo o que ele tinha para fazer por nós. Agora é contigo, agora é comigo, é com você, agora é conosco. É a gente que tem que fazer acontecer. Né? O comportamento de vítima a gente aprende desde pequenininho. O que acontece? Às vezes, os pais, por uma incapacidade afetiva ou por uma falta de tempo, né, pelas circunstâncias ali né, da vida do cotidiano, eles começam a não dar muita atenção, às vezes, para aquela criança. E aí, em dado momento, a criança, acontece dela adoecer. Quando ela adoece, o pai e a mãe ficam preocupados e velam o sono dela e abraçam mais e beijam, e falam tanto que aquela criança é importante, que quer que ela melhore logo e fica junto e investe o tempo ali para a criança poder melhorar. Aí, quando a criança vai melhorando, melhorando, aí os pais voltam para a rotina deles, né, da correria, do dia a dia, e começam a novamente deixar essa criança um pouco mais de lado. E aí ela percebe esse ciclo, né? Poxa, quando eu adoeço e eu fico, né, mal, meus pais estão presentes, eles se colocam à disposição, eles me dão atenção, me dão carinho. E quando eu fico bom, eles se afastam. Tá, então tá, agora eu aprendi. E aí, inconscientemente, essa criança vai começar a adoecer mais e mais vezes para poder ter mais e mais atenção, se colocar numa posição de inferioridade para que possa receber atenção. E esse comportamento ele é aprendido lá na infância e a gente projeta ele agora para a nossa vida adulta. Verdade. E aí a gente começa, por exemplo, tem pessoas que têm uma tendência enorme a vangloriar os próprios problemas, né? Porque o meu problema é o maior de todos. A minha dor é a maior de todas. A minha vida é muito mais difícil que a do outro. Tudo acontece para mim. E começa o muro das lamentações, né? Para poder as pessoas olharem para ela, coitadinho. Gente, tadinho de fulano, né? Coitado. Não, vem cá. Você quer um abraço? Você quer uma ajuda? O que eu posso fazer para te ajudar? E aí começa, né? Só que chega uma hora que as pessoas não aguentam, né? Ninguém consegue manter a atenção por muito tempo das pessoas se colocando nessa posição de vítima. Chega uma hora que as pessoas cansam, não aguenta mais a situação. A não ser que a pessoa também seja essa vítima também. E aí uma vítima alimenta a outra e vira um vampirismo, um sugando a energia do outro. E aí vira uma catástrofe, assim. É uma vida que é uma relação, como é que fala, doentia, né? Não tem prosperidade nisso, não tem... É totalmente danoso, né? Então, são sanguessugas, que sugam a energia da outra, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa postura de vítima, e a gente tem que ver quando a gente está agindo para a gente poder sair também desse mindset, né? Quebrar essas crenças da vítima. Isso. Exatamente. E a primeira coisa que a gente faz para quebrar, o que é? Quando, por exemplo, eu preciso fazer força para ficar triste, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encolher o meu corpo, eu preciso pensar em coisas ruins, eu preciso botar uma música triste, começar a lembrar das coisas e chorar. Eu preciso ir para minha cama, me encolher embaixo das cobertas para poder remoer meus problemas. Então, quando você perceber que está entrando nessa, o que você tem que fazer? Mudar esse ambiente. Então, eu abro as janelas, abro as cortinas, pego um sol lá fora. Oi? Ergo os ombros. Ergo os ombros, mudo a minha postura corporal. Coloco uma música mais animada, visto uma roupa que me traga mais energia, mais alegria, mais leveza, né? Ligo para alguém,
ouço né, alguma coisa que me eleva, leio uma leitura edificante, que me puxe para cima, ouço pessoas positivas, né, que realizadoras. Então, aí eu preciso fazer um esforço contrário para eu poder sair dessa posição de vítima, né? Então, nós somos responsáveis pelo nosso estado. Então, quando eu começo a alimentar pensamentos circulares negativos, aquilo é um alimento para o vitimismo, que daqui a pouco eu caio no estado de depressão e aí vai ser muito pior, que aí eu vou precisar de ir ao psiquiatra, remédio, psicólogo, acompanhamento. Então, não deixa chegar nesse ponto, né? Então, vamos nos perceber. A gente precisa estar olhando para nós mesmos e vendo as nossas reações. Então, quando eu tiver um problema, não fica alimentando isso, né? Na quarta-feira passada, eu tive uns embates assim fortes lá no trabalho, e eu saí meio mal, assim, sabe? Com energia ruim e tal. E aí, no carro mesmo, eu já fui ligando uma música, eu já fui tentando respirar fundo, fazer uma limpeza mental, e eu tinha live na quarta-feira. E aí, beleza, eu cheguei em casa, me preparei para a live, e aí eu fiz uns exercícios que até o próprio Paulo Vieira coloca, né, para a gente poder mudar a postura corporal. Eu comecei a dar um monte de pulos, os saltos, assim, e aí eu comecei, posição da gladiadora, da Mulher Maravilha, afirmações na frente do espelho, né? Do tanto que eu sou realizadora, positiva, do tanto que eu sou poderosa, eu faço o que eu quiser, eu construo a minha realidade, eu sou dona do meu destino, eu sou capitã da minha alma. Lindo! E aí aquilo ali foi, sabe, aí começou a pulsar mais forte o coração, aí começou a dar aquele adrenalina. calor, aquela adrenalina. Aí eu entrei para a live, aí já comecei a falar só de coisas positivas, e a gente engatou numa conversa. Eu saí daquele dia assim, nossa, fui dormir outra pessoa. Você escolheu o seu estado emocional. Você escolheu, e a pessoa escolhe estar em depressão, sabia? Muitas pessoas não sabem. Agora a gente tem que saber sair desse estado, e nem deixar a gente ficar nele, melhor ainda, né? Com certeza. A prevenção que nós estamos dando aí para elas, né? A prevenção, né? Prevenção. E às vezes pode parecer forte isso, né? De falar assim, não é porque você não sabe como é a minha vida. Ok, né? Você tem as suas razões. Não quer dizer que você não tem as suas razões. Isso, a gente mas essa é uma história que a gente conta para nós mesmos, né? E de tanto a gente contar essa história, a gente vai acreditando nela e vai colocando ela como uma verdade absoluta e convence as pessoas à nossa volta de que aquela história é real. Mas você constrói a sua realidade. Você tem o seu mapa e o outro tem um mapa dele, mas a gente não pode se envolver na história, nas justificativas. Senão a gente é como se a gente entrasse, o sucesso, ele é como se fosse uma rodovia em que você pode andar a 20 por hora ou você pode andar a 200 por hora. Né? Então, e aí quando você entra no vitimismo, na crítica, na reclamação, é como se você entrasse na rodovia e encontrasse uma rotatória e ficasse preso nela. E aí você ficasse andando em círculos. Nunca chega no objetivo. Não chega, você não consegue voltar para a rodovia do sucesso, só fica preso ali, né? Nas histórias que você conta para você. Então, por isso que é importante, fundamental, a gente quebrar esse mindset do vitimismo, da reclamação, da crítica. É o que vai fazer diferença. Principalmente as meninas que estão aí, descobriram agora, né? Muitas ficaram chocadas. Meu Deus, não, agora que eu desisto mesmo. Porque emagrecer. Porque eu não vou dar conta. Desse jeito isso é muito difícil, esse negócio de reprogramar, esse negócio de olhar calorias de alimento, de escolher, de planejar, de fazer escolhas inteligentes. Isso eu não vou dar conta. Gente, vai dar conta. Basta você se permitir. E Cláudia, tudo é difícil. É difícil ser gorda também. É difícil você não conseguir abaixar para amarrar um sapato. É difícil você difícil. Você passar numa roleta do ônibus e ficar entalada. É difícil
seu Não ter filho roupa, achar roupa para vestir. não achar roupa, ter que fabricar roupa. É difícil seu filho ter vergonha de dizer para o amiguinho que você é a mãe dele. Ah, quem? Aquela gorda ali? Tudo é difícil. Só que você tem que escolher qual difícil você quer para sua vida. Então, você quer o difícil de ter uma vida extraordinária, sensacional, você ser uma realizadora, você ser dono do seu destino, você ser capaz de dizer não para um doce, porque você vê que lá na frente aquilo ali vai te levar para o que você quer, para o objetivo que você quer. Isso é difícil, mas você quer esse difícil da conquista, de você dominar as suas emoções, os seus instintos, ou você quer esse difícil dessa vida de amargura, de dor, de vitimismo? E aí, Michele, quando a pessoa fala assim, ai, mas eu não consigo falar não pro doce. Quando a gente fala falar não pro doce, não quer dizer que você nunca mais vai comer doce. Não. Você vai fazer um acordo com os seus Isso. alimentos, que não são seus amigos. Como se você falasse assim, olha, beleza, tá, então nós vamos fazer o seguinte, em vez de eu te comer todo dia doce, eu vou te comer toda sexta. Então, e vai eliminando aquilo, e vai Isso, aos substituindo por outras escolhas. Gente, porque tem doces maravilhosos que não vai te engordar tanto e nem te fazer tanto mal, talvez igual alguns doces que você pode estar colocando em grande quantidade. Então, vai ser a quantidade, né? A qualidade e as proporções, né? Isso que nós vamos trabalhar no nosso método. Isso, exatamente. E aí a quinta e última lei é não justificar os erros, os seus próprios erros, né? Então, isso é uma atitude de autorresponsabilidade enorme quando você não fica justificando os seus erros. É quando você olha para o seu erro, você aprende com ele, você vê que, na verdade, a gente tem que mudar essa palavra erro para resultado. Tudo que a gente faz, a gente tem um resultado, né? Então, tirar esse foco do erro e colocar assim, não, olha, tudo que eu faço tem um resultado. Às vezes ele é bom, às vezes ele é positivo e às vezes ele é negativo. E o que acontece se ele for negativo? Eu olho para ele, vejo onde foi que eu agi, que não deu certo, onde que eu poderia ter feito diferente, e aí eu faço diferente, e eu modifico. Simples assim. Né? Então, a gente, às vezes, carrega uma necessidade de perfeição e que ela é inatingível, essa perfeição. Ela não vai existir. Não vai. Isso acontece muito quando a gente tem pais muito críticos na infância. Quando, por exemplo, uma criança, ela deixa cair, deixa derramar alguma coisa no sofá ou na mesa, e aí você diz assim para ela, mas você é um desastrado mesmo, você não faz nada direito, né, menino? Eu avisei que não era para ficar no sofá com esse negócio, eu não falei, eu não avisei. Então, em vez de a gente ter esse tipo de postura com a criança, falar, olha, filho, tá vendo? Por isso que é importante a gente sentar direitinho, ter atenção, vamos lá pegar um pano, vamos limpar isso aqui? Então, olha só, você está dizendo para essa criança que errar faz parte e que você vai estar do lado dela e que vai ajudá-la a corrigir os erros. Com certeza. Né? Então, ele vai ter uma outra visão, uma visão completamente diferente. Ele vai se permitir errar, porque ele é humano. Mas ele também vai saber que tem uma solução para tudo. Para tudo tem uma solução. E o cérebro é tão interessante que você acabou de falar isso aí. Eu estava vendo um assunto de um psicólogo, ele estava falando que quando a pessoa que é muito estupim curto, está numa discussão e alguém fala assim, porque você é o filho, e fala aquela palavra lá. Gente, a pessoa que está do outro lado, se ela já teve uma mãe assim, ou um pai assim, que sempre foi grosseiro, e desde bebê fala, eu já te falei, põe lá no narizinho da criança, né? E a criança vai crescendo com aquilo, xingando, palavrão, né? Você fez aquilo e tal. Essa pessoa, quando alguém chega e faz isso para ela, gente, inconscientemente ela lembra, ela pode até matar o outro, até matar, por causa de um dedo que a pessoa apontou, já falou algo mais áspero com ela. Então, realmente, mães aí, vovós, né? Não é só mãe, nós somos vovó, eu já sou vovó agora, meus filhos estão adultos, a gente tem que ter muito cuidado na hora de estar educando as crianças, né?
Muito. Todos os Muito sentidos. muito. E assim, aí, quando a gente cresce, a gente se torna adulto, a gente não tem mais esse pai e essa mãe apontando o tempo todo o dedo para a gente, mas aí a gente começa a ser o nosso próprio carrasco. A gente introjeta tanto essa figura que a gente começa a se apontar e a dizer assim que eu não posso errar, eu não posso falhar. Ah, não, tudo que eu Nem começo... vou começar, não, e ainda fala assim, nem vou começar porque eu vou errar, né? Esse Isso, detalhe, né? Nem se exatamente. permite. Nem se permite. E isso esconde também uma vaidade muito grande. Como assim eu não posso olhar os meus erros, né? Ah, como assim eu não posso falhar? Ah, não, porque eu sou o máximo, né? Então eu não posso errar. Não, você é imperfeito. E, aliás, é uma condição humana, a imperfeição, porque se eu fosse perfeita, então eu não tinha que estar nem aqui. O que eu estou fazendo aqui se eu já atingi a perfeição? Eu não tinha que estar aqui, não. Eu tinha que já ter subido direitinho lá, iluminado, né? Então, eu não precisava estar aqui, vivendo essa experiência. É só Né? Deus que é perfeito, né? Exato. Até um dos anjos não foi perfeito, né? Então, a gente tem que ter muito Vários, cuidado com essa questão, né? E outra coisa, a gente transformar os erros em aprendizados, né, em oportunidades de crescimento. Só assim você vai ressignificar as coisas na sua vida e vai crescer, e vai prosperar, e vai olhar aquilo ali. É igual um videogame, né? O que acontece no videogame? As fases começam fáceis, aí você vai superando, e aí vai tendo fases mais difíceis. Aí você supera, aí te dá gana, vontade de superar aquilo ali. A vida precisa ser assim, né? Então, e para isso você precisa ter errado muitas vezes naquela fase ali do videogame, você precisa ter morrido muitas vezes naquela fase para você falar assim, cara, agora eu vou dar conta, agora eu vou superar. E assim, né, na vida também. Então, os erros, eles têm que dar um gás para a gente, nossa, não, na próxima vai dar certo. Agora eu vou fazer certo. Né? Eu acho que era a Hortência que estava falando lá, para ela ter acertado um determinado número de cestas lá que ela fez, eu acho que, sei lá, umas 10 cestas seguidas lá que ela fez, foram mais de 1.000 lançamentos para poder conseguir 10 acertos. Então, todas as pessoas de sucesso, elas erraram infinitamente mais do que acertaram. Interessante, viu? E o que fez elas serem vencedoras é a resiliência. A resiliência é uma virtude que a gente precisa desenvolver dentro de nós. Senão a gente sempre vai sucumbir. A gente se torna pessoas frouxas na vida. Sabe essas pessoas assim que não pode ser frustrada? Ah, o menino não pode ser desagradado, sabe? Aí a gente começa a ficar muito mimado. Ah, não, porque eu tenho que fazer e tenho que dar conta logo de primeira. Pelo amor de Deus, isso é infantil. Não, vamos botar as caras e fincar ali. Não, eu vou fazer até acertar. Isso é adulto, né? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Um detalhe aqui que eu quero falar enquanto você olha aí, tem um capítulo que esse livro maravilhoso, que eu também tenho esse livro, que eu amo, né? Autoresponsabilize-se. Olha que interessante. Você é o único responsável pela vida que tem levado. Você está onde se colocou. A vida que você tem levado é absolutamente mérito seu, seja pelas suas ações conscientes, olha aí, ou inconscientes, pela qualidade de seus pensamentos, pela qualidade de seus pensamentos, dos seus comportamentos e das suas palavras. Por mais doloroso que seja, foi você que levou a sua vida ao ponto em que está hoje. Sendo assim, só você poderá mudar esta circunstância. Mas a notícia maravilhosa é que nós estamos aí, né? Um método maravilhoso, dando a mão para vocês, entregando tantos conhecimentos. Nosso método baseado num dos maiores nutrólogos do Brasil, que trabalha realmente
A transformação e o emagrecimento definitivo começando de dentro para fora e não entregando apenas papéis com dietas, cardápios. Claro, podemos dar receitas, podemos dar sugestões, mas nada que você vai ter que fazer aquela regra, aquilo ali. Mas depois vai virar automático, igual eu faço há mais de 30 anos. Não preocupe se hoje eu fiei o pé na jaca, mas eu sei que depois o seu próprio organismo, ele já nem quer muita comida mais. Então, eu falo que quanto mais desleixado você é na alimentação, não na forma de ser desleixo, aquele desleixo que você está pensando, mas é tipo assim, eu fico focada, ai, o que eu vou comer? Ai, se eu comer aquilo, eu vou engordar. Não. Quando você está já no automático, quando você já tem hábitos de fazer escolhas inteligentes, pois isso para você não é problema. Quando você chega para fazer suas compras, você já sabe o que você gosta, você já sabe o que faz bem. E a cada dia, gente, eu vou aprendendo mais. Quando eu descubro que aquilo é legal, que aquilo é bom para a saúde, que aquilo vai me dar energia, que aquilo vai, sabe, ser bom para mim, ser uma pessoa mais saudável, envelhecer saudável, eu curto aquilo, eu experimento, eu faço e eu gosto de ensinar. Pode continuar aí, Michele. Isso aí. Porque quando você foca no externo e não cuida do interno primeiro, é como se eu estivesse olhando a minha imagem no espelho e eu não gostasse do que eu visse, mas eu fosse no espelho e quisesse mexer no espelho. Não vai adiantar. Não, você falou tudo. Eu, como consultora de moda, né? Trabalho com moda, trabalhei com moda mais de 30 anos, a minha vida toda. Fui professora e depois fui para o ramo da moda, principalmente, exclusivamente em moda plus size. E eu era uma pessoa que as minhas alunas, com certeza, elas me seguem lá no Instagram ainda, as minhas clientes. Gente, a pessoa chegava na minha loja, eu ensinava, olha, você vai usar roupas com listas verticais, uma roupa um pouquinho mais folgada, decote V, porque você tem muito busto, o busto já crescia mais, né? As manguinhas bem lindas, sem mostrar o braço, tudo perfeito. Mas no fundo, eu não me sentia bem, porque eu sabia que elas sempre estavam ali falando comigo, ai, mas eu queria emagrecer. Ai, ficavam até felizes, porque eu conseguia, que às vezes não conseguia roupa de jeito nenhum, né? E chegava lá na loja, a loja era 44 ou 54, assim, 90% da loja, sabe? Para não falar que era quase tudo. E aí, o que acontecia? No fundo, eu via, gente, tem alguma coisa que tem que melhorar, tem que ser de dentro para fora. Não adianta disfarçar. E depois? Depois que tirar a peça? Depois, e a saúde? Entende? E as doenças que estão vindo com esse excesso de peso? Então, a coisa é muito mais profunda. A transformação tem que ser verdadeira, ser de dentro para fora mesmo. É isso mesmo. Então, se você está acima do peso, precisa parar de focar realmente na frustração, no fracasso, ver as coisas como resultado do que você vem plantando até hoje. Então, tudo que a gente... os resultados que nós colhemos hoje na nossa vida foi o que a gente plantou lá atrás. Ninguém acorda acima do peso. Não, foram anos ali, né, de decisões erradas, más escolhas, né? Então, e aí gerou como você está hoje. Então, não tem como, do dia para a noite, querer mudar isso. Tudo que a gente quer fazer no automático, não, eu quero só tomar uma pílula milagrosa e acordar magra. Tá, e se eu acordasse magra, né? Eu fizesse, sei lá, uma cirurgia plástica e modificasse todo o meu corpo, por quanto tempo eu ia sustentar isso? A bariátrica, que muitas pessoas fazem, não estão preparadas a cabeça, ó, e volta tudo de novo. Né? Exatamente. Sem falar também, Michele, no chá, que é muito bom chá, sim. Só o chá, beleza. A pessoa começa, eu vou tomar chá disso, chá daquilo. Gente, eu adoro chá, eu recomendo que tomem chá. Aí começa lá um plano novo de emagrecimento, aquelas receitas lá que vai, nossa, secar tudo. Aí, de repente, o que acontece? Você segue, emagrece, toma o chá. Claro, você vai diminuir, né? Você está focado, você vai fazer exercício. Na hora que vem uma notícia ruim, pronto. O que acontece? Aí, na hora que você começa, gente, o quanto que você eliminou rápido ali, naquele processo, você vai ganhar
10 vezes mais rápido e o dobro do peso, porque isso aí é uma aula que eu dou explicando tudo, como que é uma glândula que a gente tem do nosso próprio organismo, sabia? E acha que você está ali daquele jeito ali, porque você vai passar fome, ele tem que guardar muita gordura e nas células adiposas nossas. Então, se você começar a fazer e não começar a entender, ter as ferramentas para na hora que chegar aquele problema, você saber, peraí, deixa eu usar esse superpoder que está dentro de mim aqui, que eu sei, mas eu não sei usar, não adianta. Entendeu? Então, aí, meu filho, a vaca vai para o brejo, e aí você vai e volta de novo. Sabe? Aí fica aquele ciclo lá, vicioso do efeito sanfona, né? Engorda e emagrece. Isso, exatamente. Então, a pergunta final é: qual a decisão que você quer tomar? Que eu do futuro você quer construir? Né? Então, uma pessoa que foca na crítica, nos problemas, nos erros, ou alguém que foca nas possibilidades, nas soluções, na autorrealização, na autorresponsabilidade, na capacidade de gerar resultados. Então, tudo é uma questão de escolha. E aí a escolha começa agora, a partir de agora, nesse exato momento. A gente não pode pensar que, não, amanhã eu escolho. Não, é agora. São pequenas escolhas que fazem os nossos resultados. E a escolha, né? Um pensamento do que você já projeta, você começa a já sentir, visualizar aquilo, como que vai ser eu fazendo essa escolha. Então, se eu escolher esse caminho aqui, e realmente fazer escolhas inteligentes, e começar a ver onde que eu posso melhorar a cada dia, pesar e começar a ver todo dia, anotar, mas hoje eu falhei, mas amanhã eu vou melhorar. Sempre ser positivo naquilo, você, consequentemente, terá novas ações. Isso. Isso mesmo. Visualização é importantíssima. A gente já construiu muito bom. Pelo futuro. Amada, quero te agradecer, assim, do fundo do meu coração. Eu que agradeço. Com certeza nós vamos fazer mais lives, foi muito maravilhoso. Nossa, assim, impactante. Eu acho que eu preguei na minha geladeira. Quando eu li esse livro, gente, eu preguei. Eu e meu marido sempre a gente lê a primeira frase, ele lê a segunda, né? E eu vou postar no grupo para vocês aí amanhã. As meninas do YouTube que estão ouvindo o nosso vídeo, tá? Segue o meu canal, segue o canal da Lindeza aí, da Michele, e ativa o sininho para vocês receberem os nossos próximos vídeos, que com certeza vai abrir a mente de vocês, para cada dia vocês viverem melhor, com saúde, e para ensinar as outras mulheres que não estão sabendo, aprendendo, né? Ouvindo, passando para frente, né? Essas transformações, os conhecimentos, porque eu quero, gente, chegar nos meus 100 aninhos aprendendo, lendo, cada dia mais e poder contribuir. Um beijo do fundo do coração, amada. Deus te abençoe. Até a próxima. Todos nós. Até a próxima. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchauzinho.